4 de abril de 2019. Vamos, inicialmente, como de costume, rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Pede, dona Rosane, pede para me mandar água, por favor. Cuidado com isso. O mais votado, e o segundo mais votado. Mas o da sede é quem? Vamos agora na presença dos senhores vereadores. Vereador Dr. Aloysio Saulo Breves Balha. David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Vereador Fábio Antônio Pires Jorge. Presente. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel. Vereador Marcos da Silva Marques, Marquinhos da Saúde. Vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. Vereador Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Vamos colocar em votação a dispensa da ata da sessão ordinária do dia 2/4 de 2019 e a aprovação da mesma. Não tendo quem queira questionar, aprovada a ata da sessão do dia 2. Agora vamos para a leitura dos ofícios e correspondência. Boa noite, memorando 001 do expediente. Conforme acordado em sessão ordinária, apresento a agenda de reuniões. Solicito os nobres edis informar a direção desta casa, o expediente, o local responsável para a confecção de panfletos de divulgação junto às comunidades. Vereador Marquinhos da Saúde, local, 8 de maio, na 3ª turma. Vereador 29 de maio, professor Rafael, localidade Barão de Juparanã. Vereadores Saulo Corrêa e Michele Cabral, bairro do João Dias, dia 12 de junho. 7 de agosto, vereador David Nogueira, no bairro da Biquinha. Datas disponíveis para agendamento: 11 de setembro, 9 de outubro e 6 de novembro. Presidente, Pela ordem. O encaminhamento é por escrito ou a gente pode fazer aqui agora? Por escrito? Então tudo bem. Eu quero pedir a compreensão dos vereadores, que eu vou marcar para o Cambota para o dia 11 de setembro. Tá bom, vereadores? Então peço a compreensão de vossas excelências. Pois não. Saulo? Já acabou? A minha parte é só essa. Então agora vamos para... Pela ordem. Pois não, vereador. Presidente, Vossa Excelência vai fazer um critério das localidades que já foram agraciadas com as sessões itinerantes. Não vão, primeiro, Vossa Excelência vai fazer as que não tiveram, né? De acordo com o que a maioria achar, ou vocês acharem, a gente pode combinar isso e, enfim. Não, porque eu acho que se nós já tivermos, se nós já fizemos reuniões itinerantes em determinados bairros, eu acho que a gente tem que privilegiar os bairros que ainda não teve. Essa é a minha opinião, presidente. Deixa eu acho também pertinente. Presidente, deixa eu fazer o contraditório, com todo respeito, que eu tenho o vereador Saulo Corrêa.
de todas as localidades, o único que tem é Barão de Juparanã. Mas é importante destacar que foi um assunto único em Barão de Juparanã, que só se discutiu a ponte do Desengano no primeiro semestre do ano de 2017. Não se discutiu absolutamente nada. E desde lá para cá, nós temos diversos assuntos no maior distrito mais populacional. Então, eu acho de grande valia a gente ir para Barão de Juparanã. Não estou falando que vocês não vão, mas que seja respeitado isso, porque só se falou na ponte do Desengano. Tanto é que estava lá o presidente do DR, tinha 2 deputados lá, só se falou nisso. E Juparanã não é só a ponte do Desengano. Então, eu gostaria que se mantivesse a data, porque eu já entrei com pedido na casa e é uma demanda dos moradores de Barão de Juparanã. Então, fica meu esclarecimento, presidente. Bem, como tem o vereador Saulo, que tem o posicionamento dele, o professor Rafael tem o posicionamento dele, eu quero passar aqui, tem uma data aqui já pré-agendada, que seria dia 8 de maio, terceira turma, dia 29 de maio, Juparanã, dia 12 de junho, João Dias. Posso fazer um gesto para o vereador Saulo? E Biquinha, dia 7 de agosto. Posso fazer um gesto? Queria pedir para trocar a minha data de Barão de Juparanã, que está antes da dele, está no dia 29 de maio. Eu, em consideração, faço a troca, se for o caso, para vereador, não é por questão de colocar a minha na frente, não. Pelo contrário, eu acho que o João Dias pode esperar, como outros bairros também. É só uma questão de nós normatizarmos aqui na casa, em darmos preferência a locais que ainda não tiveram, só isso. Então, a gente podia discutir internamente isso, presidente. Então, enfim, a gente marca para a semana que vem? Discutir isso internamente, que é melhor. Então, tá bom. Memorando 11 da Comissão Parlamentar de Educação e Cultura, do presidente da comissão, o professor Rafael, fazem membro também o vereador Marquinhos e o Celcinho do Bar. Para o expediente, o assunto divulgação de audiência pública na sessão dos dias 4 do 4 e 9 do 4. Prezados senhores, o vereador infracinado, presidente da Comissão de Educação e Cultura, vem através deste convidá-los para uma audiência pública que acontecerá nessa Casa de Leis no dia 10 de abril, às 4 horas da tarde, uma quarta-feira, cujo tema versa sobre o autismo. Apresentando meus protestos de elevada estima e consideração, despeço-me atenciosamente, vereador professor Rafael, presidente da comissão. O secretário de Cultura e Turismo e vice-prefeito Hélio Suzano vem convidar o nome de 2 conselheiros para compor o Conselho de Turismo de Valença, conforme a Lei 1796 de 98. Aproveitamos a oportunidade para marcar a posse dos conselheiros para o dia 24 de abril de 2019, na Secretaria de Cultura de Valença, às 14 horas. Presidente, pela ordem, gostaria de fazer um requerimento de encaminhamento do meu nome para fazer a composição do Conselho de Turismo, se não for impedimento por alguma determinação legal dessa casa ou qualquer outro colega que queira participar. Presidente, eu, como membro da Comissão de Educação e Cultura, também queria me habilitar para participar dessa comissão também. Enfim, já tem... São quantos? São 2. Então, tem 2 nomes já que se colocaram à disposição. Se não tiver objeção dos colegas, fica definido o vereador David Nogueira, professor Rafael, como membro da comissão. Memorando, ofício 40, resposta agora, presidente. Agora eu vou ler a resposta dos requerimentos e indicações. Pode? Agora vamos à resposta dos requerimentos e indicação, para que fique nos anais. Resposta do professor Rafael sobre o processo administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, ofício 201 do gabinete do prefeito municipal. Resposta do secretário de Serviços Públicos, falando sobre a questão da TV Rio Sul, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, aos cuidados do vereador Marcelo de Santa Isabel. As cópias do ofício... Tem mais. Também tem aqui aos cuidados do vereador Silvio Graça, falando a minuta da regulamentação, no qual o vereador Silvio pediu do programa Adote uma Praça. Está aqui o retorno, presidente. E também aos cuidados do vereador Fábio Antônio, do chefe de gabinete do governador, onde ele solicita o transporte da escória da CSN para o município de Valença,
tem aqui a cópia do anexo falando que ele não dispõe de caminhão para ser utilizado no transporte solicitado. Cadê o... As cópias do ofício serão encaminhadas aos respectivos vereadores. Pois não, Presidente, vereador? Antes de entrar agora no expediente típico, que é a leitura dos projetos, e depois a dos requerimentos e o uso da tribuna, queria fazer uma deferência aqui da casa, registrar a presença do Igor, do Luiz e da Maíra, que são os novos procuradores do município, aprovados e empossados hoje, dentro de um contexto em que essa casa participou do projeto de lei, de uma conformação vinda, inclusive por determinação do Ministério Público. Eu vou fazer o uso da tribuna, vou poder detalhar isso melhor, mas eu queria fazer a deferência antes do expediente típico e agradecer a presença de vocês hoje aqui e dizer que a gente fica muito feliz com esses novos ares que estão pairando sobre a Prefeitura de Valença. Tá bom? Muito desejo de sorte e de todo bom trabalho para vocês aí nessa estadia. São de fora e aí já estão vindo para trabalho, já trabalharam hoje mesmo, inclusive aí. Tá certo? Obrigado. Presidente, me permite também, quero parabenizá-los. Provavelmente vocês ficarão e nós sairemos, pois os senhores são concursados, e é fundamental, numa casa de leis, essa interlocução do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Então, quero dar boas-vindas para vocês, falar da questão harmônica e independente dos dois poderes, para que a gente possa ter um andamento profícuo nesses 2 anos ainda que nós temos, e os próximos 25 que os senhores terão no município. Bem-vindos a Valença e conte com esse vereador e com essa Casa de Leis para que possamos ter ações muito democráticas no município. Bem-vindos aos senhores e à senhora. Senhores e senhoras. Senhor presidente, também eu gostaria também de me manifestar, porque é um momento importante em que o país atravessa uma situação muito difícil, a gente aqui com 3 jovens procuradores e as nossas vidas, tanto do prefeito quanto as nossas ações, passam muito pela mão deles. Então a eficiência deles é que vai nos dizer se nós vamos ser uns bons políticos ou não, que às vezes a gente cria algumas situações em que vocês estão lá para poder olhar, corrigir, ver o que é certo, o que não é, que às vezes você não tem intenção de errar. A gente precisa ter pessoas de qualidade e vocês se apresentaram. Sejam felizes, que Deus abençoe vocês na nossa função. Leitura dos projetos. Ordinária 23 de 2019, do vereador Pedro Graça. Denomina o nome de senhor Helder Pereira Simões a Academia da Saúde, localizada na Praça da Juventude, no distrito de Parapeúna. Projeto de lei ordinário. Faça saber, artigo 1º, fica a Academia da Saúde instalada na Praça da Juventude, no distrito de Parapeúna. Academia Helder Pereira Simões. O senhor Helder, de família tradicional e respeitado no distrito de Parapeúna, sempre engajado nas lutas e melhorias para o distrito em que nasceu e foi criado, onde construiu família e residiu até o seu falecimento. Incansável na luta pela melhor qualidade de vida dos moradores do distrito, que tanto amava e sempre disposto a estender a mão em socorros que eles recorriam. Desta forma, mais que justa essa homenagem a este homem que viveu e se dedicou ao distrito. Sala de sessões, 4 de abril, vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Projeto de lei número 023 de 2019, do vereador Pedro Graça, que denomina com o nome de Dom Helder Pereira Simões, Academia de Saúde, localizada na Praça de Juventude, no distrito de Parapeúna. Encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de resolução 06, do vereador Fábio Antônio. Ele concede o título honorífico de benemérito ao senhor Sérgio Duarte, conforme artigo 231, resolução 1139, 2017. Fica concedido o título honorífico benemérito ao senhor Sérgio Duarte. A entrega de título que trata o artigo 1º dessa resolução far-se-á em sessão solene, em dia, hora e local a serem fixados. Doutor Sérgio é empresário de grande expressão que hoje ocupa o cargo de vice-presidente da Firjan. Possui várias homenagens. No município de Valença, o empresário proporciona um número expressivo de empregos. Pessoa de conduta ilibada, muito preocupado com o bem-estar e aprimoramento da mão de obra no Estado. Doutor Sérgio já recebeu da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro a medalha Pedro Ernesto, principal homenagem da cidade a quem mais se destaca na sociedade brasileira ou internacional. Na oportunidade, o doutor Sérgio diz: não há mais como pensarmos por categoria. Indústria, comércio, serviço. Nós somos interligados. Juntos conseguimos ter mais forças. Sala de sessões, 4 de abril de 2019, vereador Fábio Antônio. Projeto de lei 06 de 2019, do vereador Fábio Antônio, que concede sítio de benemérito municipal ao senhor Sérgio Duarte, vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Parecer da emenda que fala sobre o tombamento do poço de água existente no 6º Distrito de Conservatório, nas proximidades do túnel que chora, dando outras providências. Trata de projeto de lei ordinária do vereador Fábio Antônio. O presente tem como finalidade, em caráter definitivo, o tombamento do poço d'água existente no túnel no 6º Distrito. Sustenta ainda que, por ocasião da construção do túnel da linha férrea, lá no ano de 1881, provavelmente, os escravos construíram um poço para ter melhor qualidade para consumo. Nos anos 80, o túnel completou 100 anos. Recebeu calçamento de pedra, pé de mulher, que foi instalada uma bomba d'água. Por fim, informa que, ultimamente, os moradores têm conservado o carinho e dedicação. Ao examinar o projeto de lei ordinária, verifica-se que é matéria de competência desta comissão e preserva a diversidade e integridade do patrimônio público do município. Por fim, analisando o projeto de lei ordinária enviado a essa Comissão do Meio Ambiente, a presente proposição legislativa encaminhada pelo vereador é viável, não tendo obstáculo para a continuidade. É o parecer, salvo melhor juízo. Voto pelo exposto, a Comissão de Justiça e Redação, na pessoa do seu relator, opina pela regular tramitação e sugerindo aprovação. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019, vereadora Michele Cabral. Acompanha o vereador Marcelo de Santos Isabel e o vereador David Nogueira. Projeto de lei ordinário 079, primeira discussão para o dia 9/4/2019. Parecer com emenda da Constituição de Justiça e Redação de Passageiros. Emenda. Institui o transporte remunerado privado individual de passageiros no município de Valença e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei ordinário oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal, através da mensagem número 07/2019, nos termos da emenda acima apresentada. Afirma em sua justificativa que, tendo visto o modelo de negócio adotado por empresas como Uber, restou-se a necessidade de apresentar uma solução que traga benefício à população e ao município, propondo parâmetros e diretrizes que viabilizem a utilização de serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, realizados a partir do acesso a aplicativos ou outras plataformas de comunicação. A regulamentação da matéria é fundamental para coibir o transporte ilegal de passageiros, além de incrementar a fiscalização e oferecer maior segurança e qualidade dos usuários de serviço, como também garantir receita para o município de Valença. Desta arte da matéria em questão, encontra a resposta no artigo 4-X da Lei Federal 12.587 de 2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana, assim como o artigo A da mesma lei, a modificação introduzida pela Lei Federal 13.640 de 2018. Nesta mesma seara, o entendimento do egrégio tribunal, conforme decisão proferida nos autos de mandado de segurança, que tem um número aqui, que veda a restrição ao exercício da atividade econômica mediante a utilização de plataforma tecnológica. Portanto, o presente projeto visa equilibrar a atividade e criar um ambiente harmonioso entre todos os transportadores, com respaldo de legislações federais. O projeto é conta com o apoio da classe de taxistas que presta serviço no município, incluindo o edil vereador David Nogueira, que apresentou a indicação 430/2018. Por fim, foi apresentado pelo vereador Fábio Antônio a emenda modificativa, referente ao artigo 28 do presente projeto de lei. Das emendas apresentadas ao projeto de lei. Emenda modificativa. Modifica o artigo 28 e acrescenta o parágrafo único, passando a vigorar a seguinte redação. Fica delimitada a proporção de um veículo para cada 5.000 habitantes no município de Valença. A fonte cervical para a regulamentação dos dados são do IBGE. A presente emenda tem por objetivo a redução de 5 veículos para um veículo a cada 5.000 habitantes, modificando o artigo 28, bem como acrescenta o parágrafo único, merecendo sua regular tramitação. Fundamentação. O devido projeto de lei ordinária recebeu a devida apreciação desta comissão quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos dispostos do artigo 60, parágrafo 1º do Regimento Interno, merecendo sua regular tramitação e aprovação. Desta forma, ao examinar o projeto de lei em tela, verifica-se que a matéria de natureza legislativa conta a iniciativa de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Assim quanto a análise da constitucionalidade, gritante, o aspecto formal e material do mesmo é manifestamente constitucional, não apresentando nenhum vício de iniciativa, tendo seguido estritamente o rito procedimental, tendo o chefe do Poder Executivo Municipal competência privativa para a autoria de legislar. Quanto à análise material da constitucionalidade, a matéria em questão encontra-se respaldo no artigo 4 da Lei Federal 12.587, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Por fim, analisando o projeto de lei enviado à comissão, a presente proposição legislativa encaminhada ao chefe do Poder Executivo é formalmente constitucional. É o parecer, salvo melhor juízo. Voto. Pelo exposto, a Comissão de Justiça e Redação, na pessoa de seu relator, opina pela regular tramitação do presente lei com a emenda, sendo que a sua aprovação deve ser analisada
mediante votação pelo plenário dessa Casa Legislativa. O relator é o David Nogueira e acompanha o Saulo Correia e a Michele Cabral. Projeto de lei ordinária 012/2019 vai para o Serviço Público Hora, Urbanismo, Infraestrutura e Transporte. Agora vamos à leitura dos requerimentos. Vereador David Nogueira, requerem ouvido em regime de urgência. David não tá. David não chegou. Obrigado. Não? Tá. Requerimento 92. Vereadora Michele Cabral reitera a solicitação de informações à diretora do Previ, Sônia Cristina Vasconcelos, que envia cópia de todos os aditamentos de ajuda de custo recebido pela mesma no período de 2013 a 2018. Justificativo. Trata-se de informações inerentes à função fiscalizadora parlamentar, a fim de que sejam prestadas contas das despesas acima citadas, de modo que haja transparente junto à Câmara. Por não ter recebido as informações que pedi anteriormente em relação às cópias do aditamento, reitero a minha solicitação aguardando as informações de formas precisas, direta do Previ. Sala de sessões, 4 de abril, vereadora Michele Cabral. Requerimento 092/2019 da vereadora Michele Vieira Cabral da Silva se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 93 também é da vereadora Michele Cabral. Ela encaminha o requerimento solicitando ao prefeito a cópia do contrato da prefeitura com a Caixa Econômica Federal com relação às cláusulas dos empréstimos consignados para os funcionários públicos. Trata-se de um pedido dos funcionários públicos que têm reclamando das condições oferecidas nos empréstimos. Sala das sessões, 4 de abril, vereadora Michele Cabral. O requerimento 093/2019 da vereadora Michele Vieira Cabral da Silva se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. O requerimento 95 é do professor Rafael. O vereador com assento nessa casa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 123 do Regimento Interno, requer ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Omar Figueira Neto, que informe todos os hospitais públicos e privados do município de Valença sobre a derrubada da liminar que impediu o cumprimento da Lei 8.315 de 2019, no qual regulamenta o piso salarial ao regime de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. De acordo com o acórdão, que tem um número aqui, derrubou a liminar que impediu o cumprimento da lei e o tornou, a partir da publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 20 de março de 2019, número 53, a Lei 8.315, apta a ser cumprida em todo o Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Municipal de Saúde, como órgão fundamental no exercício do controle social, está sendo chamado por esse vereador a contribuir para a notificação de todos os hospitais do município de Valença. Sala de sessões, 4 de abril de 2019, vereador professor Rafael, quero discutir, presidente. Quero comentar durante os 2 minutos, regimentalmente, que eu tenho direito, presidente. Então, se encontra em discussão o requerimento 095 de 2019 do professor Rafael. É importante destacar, já que a gente está falando do Conselho de Saúde, sábado agora, tem a Conferência Municipal de Saúde, e acho que saiu em toda a imprensa a questão da derrubada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, um projeto de lei da Assembleia, que você fazia uma correlação do piso salarial dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros para 30 horas, algo aproximadamente de R$ 1.480. Então, eu estou pedindo que o Conselho Municipal de Saúde notifique todos os hospitais privados e públicos. Os públicos, nós já, na próxima requerimento, eu já estou, e eu vou comentar ele sobre a Prefeitura, mas o Conselho de Saúde tem essa legitimidade, conforme também nós vamos fazer, para que os hospitais tenham ciência que a liminar foi derrubada e já é uma lei que tem que ser cumprida. Me lembro muito bem que é uma luta antiga, como foi dos assistentes sociais de 30 horas, também dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares. Agora, o Poder Executivo, o Governo do Estado, sancionou a lei, a Assembleia
aprovou a lei e o Poder Judiciário derrubou a liminar. Então, hoje, toda a legitimidade já está à prol disso. Então, peço apoio ao Conselho Municipal de Saúde no que diz respeito a isso. Então, encerro as minhas considerações ao meu requerimento, presidente. Continua a discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 96 é do professor Rafael. O vereador com assento nessa Câmara, que lhe confere o artigo 123 de Valério Furtado da campeamento, cumprimento do... Oi? Pronto. Aquele monte de coisa que eu falei minha, requer o encaminhamento do cumprimento do piso salarial estadual para os profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares e enfermeiros. Lembrando que esse requerimento é encaminhado ao prefeito, à secretária municipal de saúde, doutora Soraya Furtado da Graça, e à procuradora municipal, doutora Jaqueline Magalhães dos Santos, bem como a notificação à empresa Cruz Vermelha do Brasil, prestadora de serviços públicos, que tome ciência deste documento e todo o conteúdo anexado. A Lei Estadual 8.315 de 2019 regulamenta o piso para todo o Estado do Rio de Janeiro, ao regime de 30 horas semanais. A Procuradoria Jurídica do Estado do Rio de Janeiro, no caso o TJ, através do acórdão que tem o número aqui, já deferiram a liminar que impediu o cumprimento desta lei. Por fim, expostas as condições legais para o cumprimento da mesma, solicitamos a equiparação salarial para todos os profissionais citados. Segue em anexo toda a documentação comprobatória. Sala das Sessões, 4 de abril de 2019, vereador professor Rafael. Requerimento 096 de 2019, do professor Rafael, se encontra em discussão. Endossando, nós fizemos o conselho, e essa eu estou endereçando à prefeitura, especificamente a procuradoria, para que possa fazer isso aos enfermeiros, técnicos e auxiliares aqui, e isso tem que se fazer um plano de cargos e salários para que haja essa equiparação, mas principalmente que notifique a OES, a organização social, que no caso é a Cruz Vermelha, para que ela possa de forma imediata equiparar o salário. Volto a dizer, o Executivo Estadual aprovou, o Legislativo Estadual e o Judiciário Estadual endossou isso. Então, não há nenhum tipo de justificativa para que isso não possa ser feito. Então, isso é uma luta de muitos anos dos profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares, e eu quero ser a voz deles nessa questão extremamente fundamental para a dignidade da profissão desses profissionais. Então, eu peço a aprovação dos mesmos. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 096 do professor Rafael. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento do vereador David Nogueira. Ele requer, em regime de urgência, a fundação, em especial o diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, o estudo de viabilidade de parceria a ser realizado entre a Prefeitura, a Faculdade de Medicina Veterinária, para que possa ser abrigado no hospital veterinário os animais que poderão ser apreendidos em situações de abandono em vias públicas, até que sejam encaminhados ao curral de apreensão de animais localizados na cidade seropédica. Por diversas vezes são mostradas nas redes sociais imagens e vídeos de animais de grande porte soltos em vias públicas municipais de perímetro urbano e no centro da cidade, causando grandes transtornos e possíveis acidentes. Outros, sim, são muitos relatos de animais em vias públicas de grande circulação de automóveis e motocicletas, em especial Chacrinha, Varginha, Canteiro, São Francisco, Biquinha, Cambota, Paraíso e esses outros. Na semana, mais uma vida foi ceifada de forma abrupta por conta da ausência de mais do serviço. Sala de Sessões, 4 de abril de 2019, vereador David Nogueira. Requerimento 090 de 2019, vereador David Nogueira, se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Acho que funcionou agora. O vereador David Nogueira requer, em regime de urgência, ao prefeito e ao secretário de Serviços Públicos, se existe algum setor na prefeitura responsável pelo recolhimento de animais de grande porte, como cavalos, bois, em vias públicas. Por diversas vezes, mostrado nas redes sociais, imagens e vídeos de animais de grande porte soltos em vias públicas. Outro assim, são muitos relatos de animais em vias públicas de grande circulação de automóveis, motocicletas e veículos de grande porte, como caminhão e carreta, especial no perímetro urbano, de Chacrinha, Varginha, Canteiro, São Francisco, Biquinha, Cambota e Paraíso. Sala de Sessões, 4 de abril de 2019, vereador David Nogueira.
Requerimento 091 do vereador David Nogueira se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Vereador Fábio Antônio. O vereador Fábio Antônio requer ao vice-presidente Pedro Graça, encaminhando um requerimento à Firjan, solicitando uma unidade móvel para ministrar curso de instalação e manutenção de painéis solares, para complementar o curso de eletricidade ministrado em conservatória. Esta capacitação irá ser de grande valia para os que completaram o curso de elétrica, uma vez que a instalação de painéis solares em hotéis já é uma realidade. Sala das Sessões, 4 de abril, vereador Fábio Antônio. Requerimento 097 do vereador Fábio Antônio se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 98 também do vereador Fábio Antônio. Ele requer o vice-presidente que encaminha a Firjan, solicitando a possibilidade de ministrar ainda esse ano cursos profissionalizantes no distrito de Conservatória. Esses cursos vão proporcionar aos jovens e adultos de Conservatória a possibilidade de capacitação visando o crescimento de melhores empregos. Sala de Sessões, 4 de abril, vereador Fábio Antônio. Requerimento 098 de 2019 do vereador Fábio Antônio se encontra em discussão. Eu só gostaria que, antes que ele fosse para a votação, esclarecer que houve um erro aqui de digitação e quando fala no distrito, é cruz profissionalizante nos distritos e não especificamente no distrito de Conservatória. Continua em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Vem através o requerimento é para a Secretaria Estadual de Fazenda que seja instalada a barreira fiscal no distrito de Parapeúna, município de Valença, onde existe uma bifurcação da rodovia RJ 147, Parapeúna e Valença, e RJ 151, Parapeúna, Ponte Zacarias. Há vários relatos que, na calada da noite, vários caminhões de cargas e produtos, principalmente combustíveis, estão atravessando do estado de Minas Gerais para o estado do Rio de Janeiro. Com isso, torna-se emergencial que seja instalado naquele local uma barreira fiscal para prevenir e coibir diretamente aqueles que insistem em burlar as leis e o fisco, abordando e fiscalizando os veículos de forma mais pontual e concentrada em nichos específicos. A necessidade da barreira fiscal no local é solicitada de extrema urgência, já visto que o ato ilícito ali praticado é contínuo e vem causando evasão de divisas e sonegação de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O local é a rota utilizada para entrega de mercadorias na região sul-fluminense, pois as rodovias acima citadas dão acesso aos municípios da região Valença, Barra do Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, fugindo das fiscalizações. Sala das Sessões, 4 de abril de 2019, assinaram todos os vereadores. Requerimento 94 de 2019, de todos os membros da Câmara Municipal, se encontra em discussão. Presidente, eu gostaria de discutir. Só o senhor vai hoje mesmo ou você quer que fique para a próxima? É para comentar? Eu gostaria de comentar, presidente. Então, continua em discussão o requerimento. Primeiramente, eu queria agradecer aos meus pares por todos aí terem corroborado e assinado esse requerimento de minha autoria, que tem por finalidade comunicarmos à Secretaria de Fazenda do Estado desse acontecimento que não é de hoje, já vem há mais de anos aí. E eu só pediria o Adélio, para que colocasse, Adélio, para que eles pudessem entender, porque eles não têm a noção onde que fica Valença. Então, para eles entenderem que Valença é uma cidade que faz divisa com o estado de Minas Gerais, pelo município de Rio Preto, e que tem ocorrido essa evasão fiscal. Por quê, presidente, que eu gostaria de conversar com Vossa Excelência, com todos, para todos os internautas, para entenderem? A maioria
maioria dos produtos e serviços do Estado do Rio, que é cobrado o ICMS, no nosso Estado, o ICMS é mais... O percentual do ICMS nosso é maior do que o Estado de Minas, que o Estado de São Paulo, que o Estado de, enfim, de outros estados que fazem fronteiras com a gente. E em relação vou dar um exemplo em relação a combustível, enquanto que no Estado do Rio a gasolina só 28% do preço da gasolina é de ICMS, no Estado de Minas Gerais é 17%. Então, cada carreta dessa que passa, com 10 mil litros de combustível, com 20 mil litros de combustível, Vossa Excelência não imagina a evasão fiscal que o Estado do Rio está perdendo. Então, isso é só um exemplo, não só esse exemplo, mas com outras mercadorias que também passam ali. Então, eu pediria, primeiro, agradecer a todos os vereadores que assinaram esse requerimento e que a gente possa, Adélio, depois melhorar um pouco essa redação para que os auditores fiscais da Receita do Estado possam entender e que não necessariamente instalar uma barreira fiscal, que a gente sabe com essa dificuldade do Estado, e as barreiras fiscais, elas são constituídas de policiais militares e de auditores fiscais. Então, a gente sabe dessa dificuldade do pouco efetivo, tanto de fiscal e de pouco efetivo de policiais militares, mas que possam fazer uma ronda aqui no nosso município, fazer uma ronda e dar umas incertas aqui da barreira fiscal, principalmente na madrugada, que vai coibir aí esse tráfico aí de mercadorias sem o recolhimento do tributo. Então é isso que eu queria dizer aqui. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 094. Como autor, quero comentar também. Então vai para votação na próxima sessão. Não, mas eu sou autor, quero comentar também. Mas então vai cair em discussão. Não, eu não comento, então não. Então, não comento. Comenta, Lina. Tá. Em votação. Aprovado.